Boa noite, pessoal. Bom, o nosso grupo ele vai trazer alguns conceitos, algumas proposições sobre a teoria do comportamento motor de Galahu e não somente sobre a ampulheta, porque a ampulheta, na nossa visão, ela é somente somente entre aspas, né, um subproduto do que abrange todo o comportamento motor. Então, nesse sentido, a teoria do comportamento motor de Galahu, ela acaba proporcionando ou sendo um instrumento pedagógico no qual nos dá um maior norte de como oferecer experiências de movimentos de acordo com o nível de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, ou seja, uma linguagem mais simplória, atividades ou práticas corporais de acordo com a idade da criança. Então, como eu falei, a teoria do comportamento motor de Galahu, ela abrange muito mais do que somente a ampulheta, e principalmente sobre três aspectos do comportamento motor: o desenvolvimento motor, a aprendizagem motora e o controle motor. Quanto ao desenvolvimento motor, primeiramente falando, ela é considerada conceitualmente como a contínua alteração do comportamento ao longo do ciclo da vida, pela associação direta entre três itens: o genótipo, uma característica genética, uma predisposição genética para determinado tipo de característica ou prática corporal ou movimento corporal, ou seja, fatores intrínsecos mediante a sua constituição genética; o fenótipo, que é a aplicabilidade específica da tarefa motora do estímulo motor, associados ou somados às condições do ambiente. Então são três aspectos que são integrados, articulados e tornam possível o desenvolvimento motor. Então, somente mediante a soma dos três, concomitantemente se desenvolvem de forma integral e tornam possível o desenvolvimento motor. Então, o desenvolvimento motor ele acaba investigando as mudanças do padrão do comportamento motor que ocorre durante toda a vida. E assim como desde o período pré-natal, trazendo conceitos do crescimento e desenvolvimento humano, ele segue alguns princípios do desenvolvimento, que são encéfalo-caudal, da cabeça para os membros, porque o sistema prioritariamente ou primeiramente desenvolvido é o sistema nervoso central e posteriormente o músculo esquelético, e o princípio próximo distal, do centro do corpo para as extremidades, que é o motivo pelo qual a habilidade motora fina é aquela que é mais desenvolvida posteriormente aos outros elementos motores, porque os segmentos proximais do sistema e o organismo do ser humano são mais potencialmente desenvolvidos do que os segmentos distais, ou primeiramente desenvolvidos que os segmentos distais, como por exemplo as mãos e os pés, que pertencem àquela controle da habilidade motora fina, visomotora ou óculo-pedal. Então, para o desenvolvimento motor, há de se considerar fatores intervenientes para o desenvolvimento, que são a maturação neuromuscular, ou seja, envolvendo o sistema nervoso central, a maior mielinização dos neurônios locomotores voluntários e o sistema musculoesquelético, a rapidez da transferência de informações, os efeitos residuais das experiências motoras prévias e as novas experiências motoras. Então, o desenvolvimento motor ele acaba envolvendo uma fase sequencial, em que em que o passo atual ele dá sequência ao passo anterior de forma ordenada e irreversível. Então, por isso aí uma maior necessidade de compreensão, de oferecer estímulos motores adequados e um ambiente adequado, porque quando se atinge determinada etapa do desenvolvimento motor, ela não pode ser revertida. No máximo que acontece, ela pode ser aprimorada, ela não é desenvolvida. Então, essa necessidade de oferecer estímulos adequados ao seu nível de crescimento e desenvolvimento torna possível o desenvolvimento motor sadio e normal dentro do que se espera para a faixa etária. Galahu ainda, dentro do desenvolvimento motor, ele realiza a classificação de acordo com as faixas etárias. Claro que a individualidade biológica não é algo generalizado, algo universal, é somente o que usualmente ou comumente ocorre dentro de cada fase motor, o que normalmente ocorre. Então, dentro desse princípio, considera que o desenvolvimento é um processo que se inicia desde a concepção e se termina somente com a morte. Então, os processos de maturação e da experiência são fatores fundamentais e tornam possível o desenvolvimento motor, mas é sobretudo sobre os estímulos ambientais, as condições do ambiente, que tornam possível o surgimento das principais características e experiências das práticas corporais, das experiências motoras, seja pela maturação propriamente dita, constituição genética, seja pela própria experiência ou pela adaptação. Quanto à aprendizagem motora,
É considerado como um conjunto de processos internos para a aquisição das habilidades motoras associadas à prática de experiências motoras que conduzam a uma performance, a um ganho acentuado, a um ganho permanente no desempenho do padrão do controle motor. Então são processos e mecanismos para aquisição das habilidades motoras com fatores intervenientes para essa aquisição, como eu falei, maturação neuromuscular, experiências motoras prévias e novas experiências motoras que determinam a conclusão e execução de determinadas tarefas e os próximos estímulos, as próximas objetivos, o que concerne o aspecto motor. Então a aprendizagem ela é consequência ou resultado da experiência que acaba juntamente ou somados a uma educação psicomotora, a uma treinabilidade interagindo com os processos internos. Então esse processo interno ele acaba ativando outro sistema do corpo, outro aspecto do corpo, melhor falando, que não é somente o aspecto motor. Ou seja, a aprendizagem está intrinsecamente ligada ao aspecto cognitivo e ativando todos os processos cognitivos. Seja pelo estágio cognitivo, propriamente dito, quando se identifica um problema ou uma tarefa motora que deverá ser realizada pelo indivíduo, o associativo, quando se elabora uma solução mental para o problema, que tarefa, que movimento corporal, como eu devo fazer, como executar, e o autônomo, que é a execução motora da solução mental. Ou seja, como dá para ver, são dois conceitos formando uma linha tênue ou uma via de mão dupla. Pelo aspecto motor, a ativação do sistema cognitivo e pelo cognitivo tornando possível a aprendizagem motora. Então é aí que se dá, propriamente dita, o desenvolvimento e a coordenação da integração cognição-ação ou cognição motora, cognitivo-motor. O controle motor ele acaba investigando como o movimento é produzido com aspectos neurais, físicos e comportamentais no movimento, esse último relacionado às condições do ambiente. Então acaba investigando as mudanças no aprendizado e do desenvolvimento motor, abrangendo todos os fatores do seu aprendizado, dos processos de maturação biológica, interagindo com ou associado com a performance de movimentos. Então considere que o controle motor dentro desse aspecto só é possível, o desenvolvimento motor e a aprendizagem motora só é possível a partir de mecanismos de controle. Então, dentro do comportamento motor, assim como no desenvolvimento motor, fazendo uma comparação, no desenvolvimento motor, ele só é possível mediante a associação de genótipo, fenótipo às condições do ambiente. No comportamento motor, ele só é possível, só é desenvolvido justamente pela integração, pela articulação entre o desenvolvimento motor, a aprendizagem motora e o controle motor. Cada indivíduo possui uma época peculiar para o desenvolvimento de suas habilidades motoras. O nível, a extensão e a complexidade desse desenvolvimento são determinados individualmente, que compõe o chamado processo maturacional. A soma das nossas características genéticas influenciadas pelo processo maturacional compõe a famosa idade biológica, que se difere muito da idade cronológica, ou seja, fase maturacional é relacionada à genética, ao genótipo, e a fase sequencial é etapa após etapa, que compõe a idade cronológica. São dois termos completamente diferentes. Então, nessa ideia de oferecer experiências de movimentos adequadas ao nível de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, essas experiências de movimentos, por exemplo, movimento, diversidade de movimento, complexidade de movimento, nós temos a bagagem motora. Quanto maior a diversidade de movimentos, maior a bagagem motora e mais potencializado será o desenvolvimento motor. E esses movimentos, essas habilidades motoras, elas são contextualizadas em 3 níveis de movimentos. As habilidades motoras básicas, como pressupõe, formam a base da experiência motora. Então, a habilidade motora básica locomotora, que envolve a projeção, o deslocamento do corpo dentro de um espaço, dentro de um plano, como, por exemplo, caminhar, correr, andar, saltar, saltitar, esgueirar, arrastar, engatinhar, enfim, uma infinidade de possibilidades. A habilidade motora básica estabilizadora, que envolve o equilíbrio do corpo em relação à força da gravidade, geralmente são relacionados a princípios biomecânicos, girar, agachar, flexionar, estender, aduzir, abduzir, e a habilidade locomotora manipulativa, que envolve o controle de objetos e aplicação de força e recepção sobre eles. Arremessar, lançar, jogar, cabecear, chutar, quicar, transportar, driblar, enfim, também uma infinidade de possibilidades.
Uma habilidade motora básica mais uma habilidade motora básica forma uma habilidade motora especializada. Vou dar um exemplo muito simples e que contextualiza esse sentido. Uma progressão do drible do futebol, por exemplo. Nós temos uma habilidade locomotora básica que é o correr, certo? Nós temos uma habilidade locomotora básica estabilizadora, que é a estabilização do centro de gravidade próximo à cintura pélvica, mais os movimentos biomecânicos dos segmentos corporais. E a habilidade motora básica manipulativa, que é o controle do objeto, a bola e o driblar, a ação propriamente dita. Então, de uma forma muito simplória, uma contextualização bem fácil de como se formam as habilidades motoras básicas e posteriormente as especializadas. Quanto à ampulheta de Galahu, como eu falei, ela é um instrumento pedagógico que nos orienta, nos norteia como oferecer experiências de movimentos para as crianças. Até em seu livro, ele fala que essa ampulheta ela é um recipiente, e dentro desse recipiente tem de haver um conteúdo. E o que é esse conteúdo? Com o que devemos preencher esse conteúdo? Pela hereditariedade, que não pode ser aumentado o seu volume, quantificado ou qualitativamente, certo? E as condições do ambiente e os estímulos, esses sim podem ser aumentados os seus volumes mediante a prática de experiência e a diversidade. Então, seja quantitativamente ou qualitativamente. Então, a hereditariedade, no caso, seria algo sólido e as condições do ambiente e os estímulos algo volátil, algo flexível. Mas lá no resultado final, não importa qual item possuirá mais volume, e sim que se torne possível, propriamente dito, o desenvolvimento motor de forma efetiva. Então, fazendo uma comparação, de nada adianta um indivíduo ter um potencial genético enorme se não for oferecidos os estímulos motores adequados, certo? Em contramão, um indivíduo que possui uma genética, um genoma deficitário ou abaixo do padrão, quando colocado em um ambiente propício, ele poderá e terá um maior desenvolvimento motor quando comparado ao primeiro indivíduo. Então, frisando novamente, a necessidade de uma oferta de estímulos adequados à criança. Quanto à ampulheta, ela é dividida em 4 fases: reflexiva, rudimentar, fundamental e especializada. O nosso grupo especificamente ficou responsável pela fase motora fundamental, que acaba representando no início da infância os movimentos que são advindos ou provenientes anteriormente da fase motora reflexiva, os movimentos reflexos, e também da fase motora rudimentar, movimento rudimentar. Então acaba se tornando uma fase, um período da vida em que a criança continuamente se coloca a explorar, a experimentar o máximo do potencial do seu movimento humano, e a necessidade também de interagir com o ambiente, pois é aí que se dá o desenvolvimento motor propriamente dito, suscitando mecanismos desencadeadores de estratégias adaptativas. Então a criança acaba se colocando no ambiente a explorar o modo de executar determinados tipos de experiências motoras, as habilidades motoras básicas, que em um primeiro momento são realizadas isoladamente e posteriormente são combinadas, elaboradas e qualificadas para situações que exigem uma maior complexidade. Então, nesse sentido, aí que se dá a transição anteriormente contextualizada na fase motora reflexiva, na fase motora rudimentar, da utilização dos centros inferiores do cérebro, a nível de cerebelo e bulbo, por exemplo, que são responsáveis pelos reflexos posturais, reflexos primitivos, o comportamento reflexo, transicionando agora pela ação dos centros superiores do cérebro, a nível de córtex, giro pré-central, giro pós-central, que são responsáveis pelo planejamento e coordenação do movimento humano voluntário, ou seja, a maior mielinização mediante a maturação do sistema nervoso central, a maior mielinização dos neurônios locomotores voluntários, tornando mais rápido o processamento de informações entre os neurônios e os músculos esqueléticos, tornando o movimento humano propriamente dito e presente, mediante o desaparecimento completo dos movimentos ou reflexos primitivos ou movimentos involuntários. Resumidamente, é a transição de anteriormente a utilização de uma ação sensório-motora na fase motora reflexiva ou na fase motora rudimentar, e agora efetivamente tornando o movimento voluntário presente de forma efetiva e contundente pelo desaparecimento dos comportamentos reflexos, a utilização da ação perceptivo-motora. Em seguida, os companheiros do meu grupo vão falar muito mais sobre os estágios da fase motora fundamental e realizando uma contextualização prática de como que ocorre o desenvolvimento motor no comportamento motor em um esporte, em uma prática, em um ambiente diversificado. Então,
Como o Rafa introduziu anteriormente, os padrões de movimento fundamental desenvolvidos permitem a possibilidade do controle motor sobre o movimento, mediante variabilidade de estímulos ambientais adequadas às exigências da tarefa e ao desempenho. De forma generalizada, os movimentos locomotores são representados pelo correr e pular, os estabilizadores pelo agachar e equilibrar-se, e os manipulativos arremessar e pinçar. Dividido em 3 estágios: o estágio inicial, o estágio elementar e o maduro. Quanto ao estágio inicial, ele se caracteriza como as primeiras intenções voluntárias infantis para executar uma habilidade ou um movimento fundamental propriamente dito, no qual o movimento é caracterizado pela ausência de uma coordenação e praticados irregularmente, seja pelo uso restrito ou demasiado do corpo, além da ausência de uma melhor coordenação e do fluxo rítmico. No mesmo sentido, as relações espaciais e temporárias do movimento são significativamente insatisfatórias, também decorrente do processo de maturação do sistema nervoso central. Todos os movimentos ou habilidades motoras básicas, sejam elas locomotoras, estabilizadoras e manipuladoras, em geral estão em nível inicial no processo de desenvolvimento. O próximo estágio da fase motora fundamental é o estágio elementar, caracterizado com a aquisição do controle motor e coordenação rítmica satisfatórias. A harmonização espacial e temporal do movimento é mais bem qualificada, mas o padrão de movimento ainda permanece restrito ou exagerado, mesmo que melhor coordenados. Indivíduos, dentro do que espera quanto ao aspecto físico e cognitivo, fazem grandes avanços pelo estágio elementar pelo processo de maturação, quando passam de uma utilização sensório-motora para a perceptivo-motora, como o Rafa disse anteriormente. Assim, como todo o processo de desenvolvimento, em cada fase, uma criança que possui padrões normais quanto à sua fase maturacional e sequencial pode mostrar habilidades emergentes em alguns aspectos ou aprimoradas em outros, o que representa a transição do estágio elementar para o estágio maduro. O próximo estágio é o estágio maduro, que não pertence ao nosso grupo especificamente, mas de um modo geral se refere ao desempenho biomecânico controlado, coordenado e eficiente, no qual as habilidades do movimento fundamental são combinadas para situações mais complexas, sendo relacionados com a introdução ao esporte. Em seguida, o Pablo vai trazer um exemplo prático de como ocorre a aprendizagem motora dentro da fase fundamental e dos estágios inicial, elementar e maduro, em um contexto específico que é o esporte de futebol. Fala galera! Então, como o Flavinha disse, eu tô aqui para falar sobre a aplicabilidade prática do comportamento motor, no gesto técnico do chute no futebol. A gente escolheu porque acha que a maioria já tem um conhecimento do gesto e vai conseguir entender melhor o exemplo, certo? Então a gente vai falar sobre esse gesto técnico na fase fundamental, durante os estágios inicial, elementar e um pouquinho do estágio maduro, só para fechar o contexto, certo? Ah, mas Pablo, como é que tu vai fazer para explicar pra gente sobre a aplicabilidade prática do comportamento motor do gesto técnico chute do futebol de campo durante a fase fundamental, no estágio inicial, elementar e um pouquinho do maduro? É simples. Eu vou contar uma história pra vocês. E é uma história deveras engraçada, dramática, com um clima fraterno bacana, um sonho e também a esperança de um jovem. É uma história que eu pesquisei a fundo, muitos de vocês podem confundi-la com a realidade, alguns vão achar que está totalmente errada, mas é uma história que vai tocar o coração de vocês, assim como tocou o meu, certo? Então me acompanhe nessa jornada, que com o efeito da edição em algum momento eu ficarei menor e a história tomará conta abaixo ou aos lados de minha pessoa, certo? Então fique de olho aí, daqui a pouco ela começa.
Opa, então, temos aí embaixo 2 personagens. São, como vocês podem ver, tem um personagem pequeno, vestindo azul, pequeno e azul. E que atende pelo nome de Gremin. Gremin não sabe chutar a bola. Gremin é muito ruim. Gremin é azul, pequeno, ruim. Azul, pequeno e ruim. Certo? Acho que deu pra frisar bem essa parte aí, que ele é azul, pequeno e ruim. Certo? Essas são as 3 características principais do Gremin. E ao lado do Gremin, então, nós temos um cara grande, forte, bom de bola. Grande, forte, bom de bola. Os 3 principais desse ser que é o Colorado. Então, Colorado é o irmão mais velho. Tem gente, fato curioso, tem gente que diz que o Colorado é o irmão mais novo, mas o Colorado na verdade é o irmão mais velho. Por quê? Porque ele dá o exemplo, certo? Então, o Colorado, como é um cara legal, gentil, vai ensinar o Gremin a ser campeão, a conseguir chutar uma bola, a conseguir fazer um gesto técnico eficiente, certo? Ele vai tentar, pelo menos. Porque o Gremin, como eu já disse antes, é azul, pequeno e fraco e ruim, então talvez ele não consiga. Então, para ver como é que o Gremin jogava bola, o Colorado pediu para ele chutar a bola. E vamos pôr o exemplo aí de como é que foi esse primeiro chute do Gremin, que foi horroroso. Eu nem consideraria um chute, eu consideraria uma peixada na bola, certo? Ele correu de encontro na bola e peixou na bola. E ela fez o movimento do chute, fez parecer um chute? Talvez, pouquinho. Aqui a gente percebe o quê? Que ele está no estágio inicial da fase fundamental, certo? Então ele não tem um gesto técnico aprimorado, até porque ele só está munido com as 3 habilidades motoras básicas, locomotoras, estabilizadoras e manipulativas, certo? Ele não consegue ainda combinar essas habilidades motoras. O que a gente percebe também, falando de comportamento motor agora, ele está na primeira das 3 fases do comportamento motor, que é o desenvolvimento motor. Nessa fase, o ser só está munido com o seu fenótipo e com o seu genótipo. Ou seja, ele tem uma bagagem motora, o conhecimento dele, que são exatamente essas 3 habilidades motoras básicas, e temos também o genótipo, que são as características hereditárias dele, que ele ganhou via genética, certo? Então, por isso, isso tudo justifica o gesto técnico não qualificado dele, certo? Tá, então o seu irmão grande, forte, vermelho, colorado, disse pro Greminho o seguinte: tenta sim. Então o Greminho foi lá tentar. Realmente, o Greminho foi lá e olha só como é que ele chutou a bola dessa vez. Bem melhor, certo? Temos aí um pé de apoio, temos uma área de equilíbrio melhor, certo? Tá, então, o que a gente pode perceber aí? A gente percebe então que essa já é o segundo estágio da fase fundamental, que é o estágio elementar. A gente percebe então a combinação já de duas habilidades motoras básicas, certo? Não com controle do gesto técnico ótimo, excelente, mas a gente percebe uma melhora da fase anterior e um gesto quase excelente, quase bom. Um gesto aceitável, vamos dizer assim. Tá no meio termo. É bom, aceitável é bom. Certo? Então, o que a gente percebe mais? Que essa então é a segunda parte do comportamento motor, a aprendizagem motora. E essa fase é dividida em 3 outras, que é a fase cognitiva, onde o gesto técnico apresenta bastante erros e pode ser associada também com a imagem anterior que a gente viu dele chutando, certo? Então a gente vai ter a fase associativa, que é todo o processo então do feedback do Colorado, da experiência que ele teve. Então ele vai começar a juntar tudo isso para formular o movimento correto. E a última fase, que é a fase autônoma. Ele vai conseguir efetuar esse movimento e vai demandar menos concentração do cérebro. Ou seja, ele vai fazer o movimento mais naturalmente. E esse movimento vai perdurar por algum tempo, até que ocorra uma nova evolução do gesto técnico. Isso a gente vai ver agora. Veja só, essa foi a última tentativa de chute do Gremin, certo? Então, depois de muito tempo, claro, não foi de uma hora para outra, foi bastante tempo treinando, o Gremin foi tentar fazer esse chute aí que vocês vão ver. E olha só, que lindo, meu Deus, quase tão bom quanto os do Colorado, certo? Um chute bacana, dá pra aceitar esse chute aí.
E essa então seria ele chegando no estágio maduro da fase fundamental, certo? Não é a nossa parte, então a gente não vai se ater muito a isso. Mas o que? Só para mostrar a passagem do elementar para o maduro e como o gesto técnico muda, certo? O que a gente percebe aqui também? Que é a terceira parte e última parte do comportamento motor. O que vale ressaltar aqui? Então essa terceira parte a gente chama de controle motor, que é o quê? O gesto técnico tem um controle absurdamente bom. Então ele está aí com um equilíbrio bom, ele consegue se locomover para fazer esse gesto técnico, ele consegue se equilibrar para fazer esse gesto técnico e ele tem controle através da manipulação do pé na bola, certo? Então ele tem as três habilidades motoras combinadas, com isso ele tem um gesto técnico bom, nível top, certo? E aí chegamos ao fim da nossa historinha, certo? Ok? E claro, não deu para explicar tudo, mas algumas perguntas ainda perduram. Como por exemplo, será que algum dia o Greminho vai ser maior, melhor, mais forte que o Colorado? Eu particularmente acredito que não, mas só o tempo dirá. Que ainda continua sendo não a resposta. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Fiquem com Deus e Deus me voe, certo?